Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de pensar com você a respeito da dúvida. Por que que com muita frequência nós duvidamos? Por que que por muitas vezes duvidamos daquilo que Deus afirma em sua palavra? Por que que às vezes nós duvidamos daquilo que o Senhor promete nas Escrituras? Alguns podem dizer assim, mas eu não duvido de Deus. É importante a gente observar a atitude. Tem pessoas que, com as palavras, com os lábios, até não duvidam, não professam dúvida, mas as suas vidas, o seu estilo de vida, o seu modo de agir diante das coisas demonstra que duvida. Eu quero ler um texto com você que mostra e nos ajuda a entender um pouquinho a respeito dessa dúvida. Leia comigo Mateus capítulo 14, do verso 28 ao verso 31. Diz o seguinte: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! Prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha só, queridos, essa aqui é a narrativa de Jesus andando sobre as águas, se aproximando do barco, e os discípulos com medo de Jesus andando sobre o barco e duvidando que realmente era ele. Pedro disse: se é o Senhor mesmo que está andando sobre as águas, se é o Senhor que está vindo em nossa direção, então permita que eu vá até o Senhor. Aí Jesus disse: venha, deu a ordem para ele, pode vir. E ele começou a andar. Pedro começou a andar, deu um passo, se estabilizou, 2 passos, estabilizou, 3 passos, estabilizou, mas teve um momento que ele começou a olhar ao redor dele. Ele começou a olhar a força do vento. E ele começou a se desestabilizar e começou a afundar. Então ele clama para que Jesus salve a vida dele, porque ele não queria afundar, ele não queria morrer. Você pode observar, queridos, que Pedro, por mais que ele tivesse uma fé fraca nas palavras de Jesus, homem de pouca fé, mas ele começou a andar. O texto vai dizer que ele começou a andar sobre as águas. Mas o problema de Pedro é que ele começou a olhar o vento forte. Isso é o motivo, queridos, do porquê que muitas das vezes nós duvidamos. Nós olhamos ao nosso redor, nós olhamos as circunstâncias. Deus diz, Deus direciona, e nós acreditamos às vezes por um tempo, mas as circunstâncias começam a se levantar e duvidamos, infelizmente. Então muitas pessoas são assim, muitas pessoas duvidam em meio às circunstâncias. Sabe que pode confiar em Deus, que Deus vai sustentar na luta, na dificuldade, mas quando passa pela luta, pela dificuldade, duvida. Sabe que Deus vai providenciar e não deve ficar preocupado com o amanhã, deve ficar preocupado com as coisas. Aí vem a escassez e duvida. Sabe que Deus pode curar, Deus pode libertar, mas vem a dificuldade e duvida. Então, queridos, essa palavra, esse texto, essa porção das Escrituras é para lembrar que a gente pode confiar em Jesus, a gente precisa confiar em Jesus. E mesmo que as circunstâncias, mesmo que o vento nos balance, mesmo que o vento forte venha sobre nós, o segredo é você fitar os olhos no Senhor, fitar os olhos em Cristo. Se Pedro estivesse olhando para o Senhor, se Pedro se mantivesse olhando para o Senhor e não olhasse para o vento, para essa estabilidade, ele não teria afundado. Ele continuaria crendo e iria continuar andando. Então pense a respeito disso. Continue crendo no Senhor. Não olhe para as circunstâncias, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Se existem promessas de Deus, se você entende, confia que Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas, que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele conduz, então continue confiando, porque no final você vai perceber e vai comprovar a fidelidade e o poder de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um devocional, mais essa palavra. Deus, Tu sabes, Pai, que às vezes nós somos como Pedro, infelizmente. Às vezes nós duvidamos, às vezes nós olhamos para o vento, às vezes nós olhamos para as circunstâncias,
mesmo sabendo que Tu és Deus, mesmo sabendo que Tu és todo-poderoso. Nós duvidamos, mas nos ajuda, Senhor, com a nossa fé. Nos ajuda, Senhor Deus, com a instabilidade da nossa vida. Que possamos nos apegar à Tua palavra, quem Tu és, não as circunstâncias da vida. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, continue nos abençoando.